Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E o nosso tema de hoje é O olho é a lâmpada do corpo, que está descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, já se inscreve para não perder nenhuma de nossas atualizações. E vamos então iniciando pelas narrativas e depois faremos o aprofundamento de cada uma das passagens. E faremos isso em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 6, versículo de 22 a 23. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas, se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois, pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas? Essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem O olho é a lâmpada do corpo. Uma curta narrativa. Então vamos fazer a leitura de Lucas e em seguida faremos o aprofundamento das duas passagens. Lucas capítulo 11, versículos de 33 a 36. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo do alqueire, e sim sobre o candelabro, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é teu olho. Se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará também iluminado. Mas, se ele for mau, teu corpo também ficará escuro. Por isso, vê bem se a luz que há em ti não é treva. Portanto, se todo o teu corpo está iluminado, sem parte alguma tenebrosa, estará todo iluminado como a lâmpada quando te ilumina com seu fulgor. Bem, então essa é a narrativa de Mateus e Lucas sobre o olho é a lâmpada do corpo. Bem, antes de fazermos aqui um aprofundamento, quero desde já pedir para que você deixe aqui o seu comentário, qual a sua opinião a respeito dessa nossa passagem aqui de hoje. Lembrando que nesse canal nós estamos fazendo o estudo dos 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse estudo ele está organizado em 4 grandes etapas. A primeira etapa sobre a preparação, a segunda etapa sobre o princípio da missão de Jesus, e já comunico que nós já temos concluída a etapa 1 e a etapa 2, e estão disponibilizadas na playlist aqui do nosso canal, onde você vai poder assistir em série aí, pegando a sequência de estudos da primeira etapa e da segunda etapa. E hoje nós estamos aqui na nossa terceira etapa, sobre o ministério de Jesus na fase da Galileia. Depois faremos a fase do ministério na Judéia e em Jerusalém. E a quarta etapa e última é sobre a paixão, morte e ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. Continue aqui com a gente. E se você quiser adquirir um exemplar do livro O Filho de Deus, de autoria de Márcio Cândido, publicado pela Viseu Editora, você também pode adquirir aqui pelo nosso canal. Amém? Bem, vamos aqui à nossa reflexão. Olha aqui, a lâmpada do corpo é o olho. Para que serve a lâmpada, né? A lâmpada a gente usa para tornar mais claro, para que a gente possa enxergar melhor, né?
A lâmpada, ela oferece esse benefício para nós. O olho é a mesma coisa, né? Para as pessoas que enxergam, você utiliza o olho para que você consiga enxergar melhor, né? E quando a gente não está conseguindo com o olho, a gente tem o óculos, né? Mas aqui, a atribuição que está dando ao olho, que o olho entenda como o conector daquilo que o mundo apresenta, né? Então, para onde você direcionar o olho, ele vai te trazer algumas reflexões. E aqui o Senhor está falando para a gente tomar cuidado com o olho. O que é um olho doente? É quando a gente tem a visão dos fatos muito contaminado. Sabe que é aquela questão da pessoa só ver, só consegue ver coisa ruim? Tudo que ela bota o olho, ela fala, isso não vai dar certo. Eu duvido e tal. Então, por que ela elaborou aquele pensamento? Pela forma como ela olhou. Não é a exatidão do que de fato acontece, mas a forma como ela direcionou o olhar fez com que ela fizesse uma leitura. E tem pessoas que só conseguem fazer leituras negativas. Muitas vezes uma outra pessoa está do seu lado e olhou para a mesma coisa e viu diferente de você, porque olha com um olho bom. Né? Então, quando você olha com um olho doente, você atrai para o seu corpo, para a sua vida, perspectivas ruins. Por isso que aqui o evangelista está narrando, né? Pois se a luz que há em ti não são trevas. Porque se a sua luz, se você só consegue ver coisa ruim, então a sua luz é treva. Você só consegue captar aquilo que é ruim. Então são trevas. E aqui também tem uma outra mensagem posta aqui na narrativa de Mateus, é que se você olha, tem um olhar de malícia, se você tem um olhar de preconceito, se você tem um olhar de julgamento, é com esse mesmo olhar que você comete pecado. Então, se o seu olho é a lâmpada do corpo e você olha com malícia, com maldade, com intolerância determinada pessoa, você está atraindo trevas para a sua vida. Percebe? E aqui na narrativa de Lucas, Lucas ele aprofunda um pouco mais, né? Que ele relembra inclusive uma passagem que nós já estudamos aqui do Evangelho, né? Que ninguém acende uma lâmpada para colocar num lugar escondido. Então, as coisas boas, elas devem irradiar, né? Você não deve deixar escondido uma lâmpada, né? Então, aqui tem essa variação aqui com a lâmpada também, para além do que Mateus narrou ali. Então, aqui ele reforça o que Mateus já trouxe, que a lâmpada do corpo é o olho, né? E que se o olho tiver ação, ou seja, você ter um olhar bom para as coisas, tudo vai ficar iluminado. E um olhar bom não quer dizer que você olhe com inocência, né? Porque às vezes, diante do seu olho, tem coisas ruins. Mas você não precisa premeditar aquilo que você acha que pode ser ruim. Porque senão você vira o quê? Uma pessoa desconfiada, uma pessoa negativa no olhar de tudo aquilo que passam os seus olhos. Amém? E aqui, Lucas, ele finaliza, portanto, se o teu corpo está iluminado, sem parte tenebrosa, estará todo iluminado. Né? Então, o que é a parte tenebrosa? Né? É aquilo do mundo que a gente atrai de ruim para o nosso corpo. Né? Porque Jesus vai reafirmar aí na frente, nós vamos aprofundar, que o nosso corpo é o templo de Deus. Então, se você falar o corpo é meu, eu faço o que eu quiser, não, o corpo não é nosso. O nosso corpo é o templo de Deus. Você não tem domínio nem sobre o seu corpo. Nós temos o nosso espírito. E nesse corpo em que habitamos, foi dado por Deus.
pela graça de Deus. Ele é o templo de Deus. Então, cuidado para aquilo que você atrai para o seu corpo, para que ele não esteja contaminado. Amém? Então, a mensagem de hoje é ter mais cuidado para onde você vai direcionando o seu olhar e como o seu olhar vai captando a realidade, muitas vezes trazendo para você situações que não são necessariamente reais. Então, cuidado, desvie o olhar de toda malícia, de todo preconceito, de todo falso interesse, de toda intolerância, né? Muitas vezes você já olha com o olho querendo ter aquilo que o outro tem. Então, se o teu corpo é lâmpada, ele tem que iluminar, né? Então, quando você cobiça a coisa de alguém, dizendo, não, isso aí tem que ser meu, eu tenho mais capacidade do que essa pessoa, você opera tudo isso através do olhar, né? Então, cuide do direcionamento do seu olhar para que ele possa captar coisas boas, coisas produtivas para você e para o seu irmão e para a sua irmã. Amém? Então, se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhuma atualização. Nossos estudos prosseguem aqui. Deixa aqui o seu comentário, fala aqui a sua opinião para edificar aqui o nosso canal, para que a gente possa também ter aí a sua sugestão, o seu olhar, né? Já que nós estamos falando de olho hoje, o seu olhar também sobre essa mensagem que nós trouxemos aqui. E se quiser adquirir o exemplar do livro Filho de Deus, também pode adquirir aqui pelo nosso canal. Muita paz, muita luz na sua vida, sucesso, conquista, que Deus seja sempre presente na sua vida, na sua família e naquilo que você direciona na sua existência. Amém? Paz e luz.